poxa vida, por que que você fez serviço social? Por que que eu fiz serviço social? O Adriano, você que está aí do outro lado, que já fez ou que quer fazer, por quê? Por quê, né? Hoje se fala muito em propósito, né? Nossa, é uma febre falar em propósito. E aí eu vou te dar uma pérola para você guardar aí, né? Como eu falo, uma semente, porque eu uso muito no meu formato de fala, no meu Instagram lá, que é o Bet Vidas, eu uso muito o termo caminhar, né? Porque aqui nós somos peregrinos, a gente está aqui por um tempo, né? A gente não vai ficar aqui para sempre. Então, eu uso muito esse termo caminhar. Então, eu vou te dar uma semente aí muito preciosa. Quando você pensar em propósito, você pensa o seguinte: o que é que eu odeio? O que é que eu não suporto? E aí, a partir disso, você vai entender o porquê você escolheu profissão A, B, C ou D. Então, a gente, Adriano, que escolheu o serviço social, geralmente foi por conta de uma dor. Foi por conta de algo que nós vimos que nos causou muita revolta, muita, uma indignação sem tamanho, ou na nossa própria vida, no nosso próprio caminhar, ou com alguém muito importante para a gente, ou situações que a gente vê se repetindo. Então, esse foi o motivador. Quem busca atuar como assistente social não é por grana, não é por status, não é por reconhecimento. Então, você que está aí me vendo do outro lado, já anota aí. Qual foi o motivador que te fez escolher atuar como serviço social? Qual foi? Muitas vezes, a gente escuta aquelas confusões assim, né? Ai, mas eu vou fazer serviço social porque eu já gosto de ajudar as pessoas, porque eu gosto de fazer caridade. Então, já começa aí uma certa confusão, né? Óbvio que nosso trabalho é técnico, altamente técnico, nós somos profissionais altamente capacitados, né? E que também atuamos porque nós gostamos de gente. A gente sente prazer em conversar com pessoas, em ver pessoas, em escutar pessoas, em acolher pessoas. Isso faz parte da nossa essência. E aí, não dá para entrar em muitas coisas, porque aí realmente é um processo de mentoria, é algo muito mais profundo. Mas se a gente for fazer uma análise de perfil comportamental, né, eu sou analista de perfil comportamental também, a gente vai ver que todos nós temos características muito parecidas, porque a gente escolheu essa profissão. Então, é muito parecido, né, as nossas características. E aí, quando eu digo que você, o Adriano, qualquer um outro profissional, fez essa escolha, né, de atuar como assistente social por conta de uma dor, como é que ficou isso dentro de mim? Como é que fica quando essa dor é o tempo todo cutucada na minha realidade profissional? Como é que fica? Eu consigo lidar bem com isso? Ou por conta do meu saber, porque o saber dá poder, tá? Não vamos ser hipócrita, saber dá poder, sim. Quando eu tenho este poder, que o saber, que a minha profissão me dá, né, com base em leis, né, quando eu tenho esse poder, que ele é real, ele existe, como é que eu faço? Quando eu quero falar pelo outro, quando eu quero defender o outro, como é que é isso? Como é que é essa relação minha com o cidadão que me procura? Então, à medida que eu não trabalhei as minhas questões, eu posso inconscientemente, tá, gente? Ninguém faz isso porque quer. Por favor, põe amor nas minhas palavras. E se isso te incomodar, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque
tudo que nos incomoda quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, quando a gente está falando de inteligência emocional, tudo que nos incomoda é porque a gente precisa colocar lá no nosso mosaico pessoal. Não descarte. Então, se o que eu te falar aqui te incomodar, nossa, essa Beth é insuportável, o que essa mulher tá falando? Nada a ver. Beleza, anota. Anota porque vai fazer sentido no teu processo. Porque se te incomoda, é algo que tem aí dentro de você. Entende? Então, como é que você lida com o seu cotidiano profissional? Nossa, Beth, isso é muito pesado, eu não aguento. Vamos pegar um exemplo simples? Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar sobre isso, tá? Os meus colegas que trabalham comigo sabem disso. Eu fui vítima de violência, né? Na infância, como 1 milhão de outras crianças foram. E aí, eu trabalhei isso. É óbvio que eu trabalhei. Psicologicamente falando, né? E hoje, mesmo estudando muito, já faz 6 anos ou mais que eu tô aí estudando, quando eu preciso de ajuda profissional, eu não tenho problema nenhum em buscar. Nenhuma. Porque esse é um outro padrão que nós temos que quebrar. Do mesmo jeito que nós, profissionais, queremos ser valorizados e temos este direito, não é só que a gente quer, a gente tem este direito, a gente também valoriza outros profissionais. Então, eu trabalhei isso emocionalmente. Então, para mim, atender uma criança que foi vítima de violência, eu consigo separar. Eu consigo atender tecnicamente, acolher e atender tecnicamente. Mas isso não traz, não cutuca a dor aqui internamente, entende, Adriano? E quando a pessoa não tem esse trabalho dentro dela, o que vai acontecer? Pega você aí mais essa semente. Cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Isso é a ciência que fala, não sou eu, tá? Nesse momento que eu tô falando aqui com vocês, imagina, eu tô sentada aqui numa piscina. Vocês não estão vendo, mas eu tô sentada na piscina, a água tá tão quentinha. Imediatamente o teu cérebro viu isso. Não é verdade, tá? Não é verdade. Mas imediatamente o teu cérebro viu isso. Então, quando nós não trabalhamos as nossas dores pessoais, toda vez que você atender aquela pessoa, você vai relembrar, que é o que a gente chama de revitimizar. E aí o que vai acontecer? Essas dores vão aumentando, aí os colegas vão adoecendo, tá? Vão adoecendo ou vão entrar em embate, né? Vão entrar em embate, às vezes até perdendo a técnica, perdendo até o que nós aprendemos de como atuar. Por quê? Porque quem está falando ali é a emoção, não é a razão. E o nosso trabalho, talvez seja difícil para alguns colegas entenderem isso e até administrarem isso, mas o nosso trabalho, ele é técnico. Vamos parar com essa coisa de que, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser... Não, o nosso trabalho é técnico, nós temos que ser humanos, porque nós lidamos com seres humanos, mas o nosso trabalho é, antes de tudo, técnico, embasado em legislação, é técnico, tá? Quando eu compreendo isso, olha que pérola isso, gente. Quando eu compreendo o meu trabalho é técnico, eu recebo uma situação de um ser humano, de um cidadão, de uma cidadã, que vem me procurar. E aí eu vou lançar mão do quê? Eu vou lançar mão do meu saber profissional, da legislação e do que o sistema oferece. Eu fiz tudo isso, como é que fica a minha cabeça? Pessoa profissional. Eu consigo vir até aqui.
eu não consigo passar daqui. Então, eu trago para mim a consciência de que eu fiz o que é possível dentro da minha profissão. Porque senão eu vou adoecer. E adoecendo, eu não vou conseguir prestar o meu trabalho. Você imagina se um médico, toda vez que morre um paciente, ele for adoecer? Como é que ele vai exercer a medicina? E por que que nós, assistentes sociais, não temos essa percepção? É óbvio que a faculdade não dá esse saber para a gente, porque nem é possível e nem é função da faculdade. Não é função da faculdade de fazer essas leituras que eu estou fazendo. Isso é uma busca pessoal, sua, tá? Então, quando eu fiz o que eu deveria fazer dentro da minha profissão, eu tenho que ter paz no meu coração. E aí eu vou te dar mais uma semente. Quando eu não tenho paz no meu coração e eu quero de qualquer jeito resolver aquela situação, eu estou sendo o que comigo? Eu estou sendo o meu próprio carrasco. Eu estou me colocando na posição de heroína, de salvadora. Isso não existe. Isso não existe, essa posição não existe. Não se coloque nessa posição porque ela não existe. E se você se colocar nessa posição, você vai adoecer, você pode inclusive perder sua sanidade mental. Porque essa posição, ela é na verdade, uma necessidade de autoafirmação. É uma necessidade de ser aceito, de se colocar na posição de a heroína, né? É uma posição de arrogância. Nós não temos esse poder. Nenhum ser humano tem esse poder, né? Eu gosto muito de usar o exemplo de médico, porque eu atuo há 20 anos, mais ou menos, na área da saúde. E aí eu explico isso, inclusive, num atendimento, né? Olha, mas morreu, olha, mas aconteceu isso. Olha, a medicina, ela é baseada em evidências. Ela vem até aqui. Depois daqui, acabou. Sabe? Igual quando você vai atender uma mãe, ela fala assim para mim, eu atuei muito em pediatria, um exemplo bem simples. Olha, esse médico aqui não acertou o remédio. Agora foi que deu um remédio que meu filho tá bem. Aí eu explico de uma forma muito leiga, muito simples, os níveis de uma medicação, que você tem até o último nível. Chegou naquele último nível, não tem mais o que fazer. Então, por isso que o médico ele tem que entrar com uma medicação que não é tão ampla, né? O que eles chamam de espectro, né? Large spectrum, uma coisa assim, o termo. Então, assim, ele vai dar uma mais simples, porque se aquela mais simples resolver, beleza. Senão ele tem que entrar com a mais forte. E aí ele vai chegar no último nível, ele chegou no último nível, não tem mais o que fazer. A doença não cedeu, aquele vírus, aquela bactéria não cedeu, é óbito. Então, quando você explica isso, a pessoa entende, né? Então, assim, nós temos que entender que nós também temos os nossos limites e que eles são reais, como é em qualquer outra profissão, né? Quando você vai lá no terapeuta, no psicólogo, ele vai fazer o trabalho dele e acabou. E ele também vai trabalhar a cabeça dele. Um bom psicólogo, ele também passa no psicólogo. Um bom assistente social trabalha as suas emoções. Um bom assistente social, quando ele não sabe de um assunto, ele vai buscar quem sabe, né? Ai, Beth, mas eu não tenho grana para pagar, eu não posso fazer curso. Pô, você tem o canal aí do Adriano, que traz gente, sabe, que dá aulas maravilhosas, um monte de saberes. Gente, hoje o saber, ele está muito disponível para todo mundo, né? E aí, uma outra coisa que eu quero dizer, sabe, Adriano? Sim. É que, assim,